Saúde, estamos de volta, nosso Saúde e Bem-Estar. Vamos agora para o segundo bloco. O assunto agora é a acessibilidade. De acordo com uma pesquisa uma pesquisa nacional de saúde, realizada pelo IBGE em 2021, a deficiência visual ocupa o segundo lugar no ranking de saúde, com quase 7 milhões de casos no Brasil. Aqui conosco, para falar sobre essas questões, a gente tem a honra de receber a Janaína Barcelos. Ela recebeu um diagnóstico triste de cegueira progressiva no auge da sua carreira de modelo. Foi Miss também, pessoa fantástica que a gente vai conhecer agora. Mas ela decidiu que o que deveria estagnar a sua vida com a doença não seria essa questão. Pelo contrário, ela transformou tudo isso em um polo centralizador de boas vibrações, com boas informações. A gente vai conhecer um pouco a história da Janaína aqui agora. Bem-vinda, Janaína. Tudo bem? Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Imagina, a alegria toda minha de estar aqui com vocês. A sua história, ela serve de inspiração não só para pessoas que têm problemas parecidos com o que você enfrenta, mas também um exemplo de vida, né, Janaína? É verdade. Inclusive agora, esse final de semana, a gente fez um evento na Casa Cor, chamado Visão Experience, onde a gente teve um momento de experiência para pessoas que não tivessem a baixa visão. Então foi muito impactante, por exemplo, como a gente pegou um caso de um casal onde a menina tinha a retinose pigmentar, que é a doença degenerativa, e o homem não. E daí ele usou a máscara, a gente colocou só um furinho para diminuir o campo visual e ele ter a sensação do que era. Então, assim, ele saiu de lá chorando e falou, olha, eu imaginava o quão difícil era para ela, mas não imaginava, assim, a sensação de medo, de incerteza, de insegurança que é dar um passo. E às vezes eu fico assim, por que ela não vai? E realmente é essa sensação que a gente tem quando está no ambiente escuro e não consegue se locomover. Então a gente estava falando de acessibilidade e ambientação exatamente por isso. Exatamente. Para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador ter ideia do que acontece, como é que você pode descrever isso? Bom, vamos lá. Retinose pigmentar é uma doença degenerativa da visão, ela é progressiva, genética, e ela vai tirando a visão da gente aos poucos. Então, tem casos, o caso inverso, ele tira central. No meu caso, que é o caso da grande maioria, a gente vai perdendo primeiro a periferial. Então, às vezes eu estou aqui conversando com você me dá a mão para cumprimentar e eu não vejo, ou objetos baixos a gente não vê. E a gente vai perdendo a visão primeiro a noturna, para depois passar para a diurna. Então, a gente vai perdendo profundidade. Nos dois olhos? Nos dois olhos. Profundidade, contraste. Então, às vezes tem degrau, a gente tenta, da mesma cor, a gente tenta passar por ele, às vezes vai direto. Então, a gente vai perdendo realmente o contraste, assim, e a visão vai caindo. A noturna minha, por exemplo, já está 40%, bem baixo. Como é que isso processa? Como é que começou com você? Eu descobri, Fernando, foi chutando um hidrante pela rua. Porque eu costumo brincar assim que a gente não vê com o olho do outro pra gente saber se a gente enxerga bem ou não. Então eu achava que eu era desastrada. Então eu sempre conto isso, casos assim, porque todo mundo sempre me chamou atenção na minha família. Não tá vendo isso não? Pelo amor de Deus, não é possível, esbarrou aqui, você é desastrada. Minha mãe me levou ao oftalmologista, eu tinha 7 anos e ele não fez um simples exame de mapeamento de retina que poderia ter encontrado. Então ele viu que não era grau e não me deu nada, não me deu nenhum diagnóstico. Então a gente às vezes vai perdendo a noção de espaço, esbarra nas coisas, a noturna cai, a gente acha que está enxergando como todo mundo e na verdade não, né? É isso que acontece. Porque o exemplo, o parâmetro, a comparação é só sua, né? É só minha, exatamente. E se está tudo posto, se está tudo ali, claro, a comparação é que está todo mundo enxergando. Exatamente, eu achava, tanto que eu bati meu carro 2 vezes, meu carro tinha isso filme, então eu olhei para o lado, não vi carro nenhum, puxei para um lado e bati do outro. Exatamente igual dos dois lados. Eu fiz a mesma coisa para os dois lados. Depois que eu descobri a deficiência, fui lá e tirei o filme todo, porque quanto mais escurece, menos eu vejo. E esse exame que o oftalmo deveria ter feito na Janaína, de 7 anos, mudaria o quê? Mudaria que eu teria o diagnóstico precocemente, que eu inclusive ensino muito isso na ONG, no Instituto, a gente tem um canal no YouTube, chama Programa Instituto Holofotes, que a gente fala como, a gente ensina como progredir, retardar a progressão. Então existem suplementos, atividade física, o próprio cuidado emocional. A gente não tem a opção de ser feliz, a gente tem a obrigação de ser feliz e não deixar nada na vida da gente tirar nossa energia, nosso emocional, porque tudo afeta a nossa visão. Né? 85% das coisas que a gente faz, a gente usa o sentido da visão. Então às vezes eu falo assim, por que a gente não vai ao oftalmologista?
Meu filho, com 3 aninhos, eu já até esperei um pouquinho, né? Depois do exame inicial lá, com 3 aninhos eu já levei. Inclusive o estrabismo, por exemplo, se não corrige até 7 anos, na criança, você não corrige mais. Depois é só uma correção estética. A gente deixa em segundo plano a visita ao oftalmologista, né? E esquece, eu gosto muito de comentar isso com os oftalmologistas, que o exame de fundo de olho é algo precioso, é algo que investiga de um jeito que exames sofisticadíssimos talvez não consigam fazer. Não, descobre até outras coisas no seu corpo, não só na sua visão. Pressão alta, exato. Problemas cardíacos, problemas ligados à circulação como um todo. Sim. O diagnóstico precoce ele é extremamente importante. Então, hoje eu luto por isso, para levar essa informação para que as pessoas vão ao oftalmologista, se cuidem sim, porque realmente faz toda a diferença. É o sentido mais importante que a gente tem, é o sentido da visão. Agora, a Janaína foi Miss Minas Gerais, Miss São Paulo. Eu queria que você contasse, a gente vai falar também da ONG que você criou. Como é que foi esse diagnóstico na vida de alguém que estava despontando por um mundo que você precisava enxergar, você precisava viver tudo aquilo que você estava presenciando? Inclusive, quando eu fui ao oftalmologista para tirar isso de vez, né? Porque eu falava, nossa, eu estou esbarrando demais, eu tenho que resolver esse problema, porque eu cheguei lá, eu falei com ele assim, olha, vê qual que é meu problema aí, qual grau que eu tô, porque todo mundo acha que problema de visão é só o óculos, né? Qual grau que eu tô, ainda brinquei assim. Então você nunca usou óculos? Não, eu tenho um pouquinho hoje de astigmatismo, que eu não consigo enxergar algumas coisinhas, mas não me faz falta nenhuma. Por exemplo, agora eu tô sem e não me faz falta nenhuma. E daí eu cheguei pra ele e falei, olha, me descobre aí que concurso de beleza, o que mais tem é a escada, e holofote na cara da gente, não dá pra gente ficar brincando com isso não, eu tenho algum problema. Ele olhou pra mim assim, falou, olha, com o sintoma, eu vou preferir que você faça primeiro o exame pra depois eu te falar o que você tem. Eu falei, tá bom, eu tava em São Paulo, vim pra cá, fiz aqui, ele não quis nem me contar o que eu tinha por telefone. Eu falei, eu acho que é sério, né? Porque não existe cura nem tratamento, então não é um diagnóstico fácil de se dar nem de se receber, né? E não deixei de participar do concurso, inclusive a história explodiu no Brasil inteiro exatamente porque eu fui e memorizei os passos da passarela para desfilar. Quantos e ninguém eram? sabia. 12 passos. 12 passos. Lembro até hoje, 12 passos. E eu não quis contar isso antes por causa do capacitismo, eu não queria que as pessoas estivessem... com pena, porque uma vez teve a surda-muda que todo mundo fala da Miss Ceará, que ela ficou em segundo lugar, e todo mundo fala, não merecia. Ela estava lá porque ela chegou até ali porque todo mundo ficou sensibilizado com a história dela. Eu não queria isso, né? Eu queria falar, olha, se eu tiver que chegar lá, eu vou por mérito próprio, apesar de que eu acho que eu deveria ter contado. Mas enfim. E esse o que você ganhou? Eu fiquei em segundo lugar no Miss Brasil. Mas surpreendeu todo mundo exatamente pelo que eu fiz, né? Não pela doença em si. E aí, a partir disso, você ganha um fôlego extraordinário para seguir a vida e entender que a vida não é só isso que a gente vê, não é? Exato, porque a partir dali do concurso que eu falei sobre isso, e para mim era uma coisa tão comum, eu comecei a entender e enxergar a força que eu tinha que eu não imaginava. Porque eu recebi e-mails de gente assim, do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e minha caixa não parava de chegar e-mail de gente falando assim, como que você consegue prosseguir sua vida, como é que você consegue sorrir, como é que você consegue fazer tudo que você faz, sabendo que você tem esse diagnóstico, não enxergando as coisas. Eu falei, olha, é simples, eu simplesmente percebo que eu estou perdendo e eu foco sempre no positivo. Um dia, por exemplo, um amigo meu falou assim, olha como é que o sol está estrelado, e eu fiquei olhando, eu falei, tá estrelado? Muito? Ele tá muito e tal. E eu falei, aí ele olhou pra mim e entendeu, eu falei, não tá enxergando já a estrela, né? Daí eu falei, não, tudo bem, eu tô vendo a lua, tá linda a lua também. Então, assim, eu foco sempre no positivo, eu acho que é esse o segredo, né? A gente sempre focar na solução ao invés do problema. Falar que eu não sofro com isso, não posso falar. Por exemplo, a bengala foi a única coisa que me fez chorar na vida, porque eu me deparei, assim, com a minha fragilidade exposta, né? Saí com uma bengala onde todo mundo olha, porque tem sempre aquele mais, né? É linda, mas tem uma deficiência. Então, assim, as pessoas, inclusive, associam a deficiência a coisa feia, né? Eu falo, gente, não precisa ser deficiente e feio, não. Desarrumado, sair do carro torto, alguma coisa assim, né? Então, usar a bengala para mim, ao mesmo tempo que foi a única coisa que me fez chorar, para mim foi libertador, porque é a comunicação nossa com o mundo. Não está escrito na testa da gente, sou cega, não enxergo, né? Então, às vezes eu saía em ambiente de restaurante, eu falava assim, ó, tem uma mesa ali, a outra de cá, eu vou passar aqui, o banheiro é lá no fundo, e daí eu ia. Só que nesse meio caminho, no meio do tempo, atravessava o meu caminho alguém.
E aí eu jogava longe, porque eu não tenho a periferial, a pessoa aproxima, eu não vejo. Então, assim, a pessoa geralmente fala, tá cega? Dava vontade de falar, tô, né, tô. Só que, assim, não é tão simples assim. Até eu explicar, não, desculpa. E hoje não, hoje eu já saio com a bengala em lugar escuro e a pessoa que sai da minha frente pergunta se eu quero ajuda. Então, assim, foi libertador para mim. É algo que é o jeito de você se comunicar. Exato. Na sua jornada ali. Sim, né? Ela fala por mim. Né? E aí vem o Instituto Holofotes para trazer histórias como essa que você acabou de contar, para que as pessoas tenham essa rede de apoio, para que elas entendam que, por mais difícil que seja, elas não estão sozinhas. Exatamente. E o que eu costumo falar, inclusive falando da bengala, quem ama a gente vai estar com a gente independente do que a gente tem. Eu acho que isso é o mais importante, né? A bengala mesmo, quem me fez usar foi meu filho, porque a primeira vez que eu fui usar, meu filho com 5 anos, coloquei na bolsa e não tirei. Falei, não, eu ainda vou tentar hoje sair sem a bengala. Ainda fui protelando o máximo que eu pude. E daí o meu filho virou pra mim, tirou a bengala, abriu a bengala numa altura no restaurante. Eu mandei fazer uma bengala toda em alumínio gold do iPhone, aquele amarelão lindo. Falei, vai combinar pelo menos com meus acessórios. Eu posso sair de bengala, mas vai ser bonita. E aí meu filho tira a bengala da bolsa e abriu ela no meio do restaurante e falou, toma mamãe, eu te dou a mão e eu te ajudo. Aquele negócio, eu olhei pra ele assim, eu falei, cara, é isso. É simplesmente isso. Quem me ama, quem quer o meu bem, não vai olhar pra minha deficiência. Vai estar do meu lado e vai me ajudar. E é a mais pura verdade, né? A gente tem que pensar nisso, nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que nos amam. E é isso que vale a pena na vida, né? Claro. E não existe assim... um horizonte que você enxergue a cura, mas também não existe algo determinante de um tempo que a doença vai avançar. Você faz esses planos, você imagina assim? É possível falar sobre isso? Na verdade, existem casos, por exemplo, o caso recessivo, o caso dominante. Geraldo Magelo, ceguinho, ele tem retinose pigmentar. Todo mundo sempre achou que ele sempre foi cego, na verdade não. O caso dele é dominante, na família dele, de 8 irmãos, 5 tem. O meu caso é recessivo, na minha família só eu tenho, apesar de saber já que, com exames que eu já fiz, tecnologia alemã, que é da parte da minha mãe. Não conheci nem bisavó que tivesse, mas eu sei que é da genética da minha mãe. E com o mapeamento genético que eu fiz nos Estados Unidos, eles me dão sim um parâmetro. Então, em torno de 55 anos eu já não devo ter visão. Até lá, obviamente, a gente espera pelos estudos, né? A gente vai se adaptando, a tecnologia está aí para ajudar também, então é isso. Mas é muito importante você ajudar as pessoas, porque você está ajudando, acredito que seja hoje o seu propósito, ajudar as pessoas com as informações que você não tinha na época que você descobriu, antecipando essa preciosidade que é a informação sobre o problema. Isso já te dá uma carga de dignidade muito grande, né? É muito bom você falar isso, que você, né, como comunicador, sabe como é importante isso. Então, às vezes as pessoas ficam assim, mas o que mais o Instituto faz, além de informar? Eu falei, gente, vocês estão brincando comigo, né? Porque, assim, na época, quando eu recebi o diagnóstico, eu busquei na internet, a única coisa que eu encontrava no Google era o que era a doença. Não tinha nada, não tinha informação de qualquer tratamento que fosse. Apesar de que eu achei poucas coisas quando eu fui na Alemanha, nos Estados Unidos, mas eu achei alguma coisinha, achei suplementação, consegui reverter um pouquinho da minha visão. Então, assim... O que eu falei assim, gente, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei quando eu tive o diagnóstico. E exatamente é o que acontece. Quando a pessoa chega pra gente toda quebrada, machucada, com o diagnóstico recebido, a gente dá uma carga de informação para as pessoas e a pessoa muda completamente a forma de enxergar a vida, a própria deficiência. Já chegou casos pra gente de pessoas assim, que queria tirar a vida porque teve esse diagnóstico. Estudante de medicina que queria desistir, porque não vou conseguir operar depois, como é que eu vou ficar estudando tanto e depois eu vou ter que largar, vou ter que não conseguir fazer as coisas. E a gente mudar o quadro da vida das pessoas com informação. Então, assim, além disso, a gente tem também parcerias com clínicas no Brasil inteiro. A gente já conseguiu fazer doações de cirurgias, de lentes de contato para casos de ceratocone. Enfim, nesses 10 anos de Instituto, a gente já fez muita coisa, mas o foco principal é a informação. E tem uma grande estrutura para ajudar pessoas com
com essa questão de pessoas que não enxergam, né? O Instituto Laramar, em São Paulo, faz um trabalho maravilhoso com relação a isso, né? Então, existem muitas pessoas que querem ajudar, né? Existem, mas eu acho assim, como a gente ainda precisa conscientizar mais as pessoas, porque não é pouca gente que tenha deficiência, precisa de mais pessoas. Sim, né? sim. Porque a gente está falando aqui da informação inicial, né? A gente falou de 7 milhões de pessoas que têm baixa visão, ou que têm alguma patologia visual que leva à baixa visão. Né? E das 12 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência, 7 milhões dessas pessoas são de deficiência visual. Então, por exemplo, acessibilidade. Por que a gente só vê falar de rampa, elevador, corrimão? E no caso da pessoa que tem baixa visão, o que tem? É exatamente isso que a gente trouxe na discussão. O que deveria ter? Iluminação, sei lá, adaptações de LED, são coisas simples, Fernanda. Adaptação de LED, demarcação em escada, sensor em banheiro, que a gente entra no banheiro, tem que passar a mão na parede inteira para achar um apagador. Então, são coisas muito simples que deveriam existir, que não precisa, por exemplo, um restaurante adaptar ele inteiro pra gente, óbvio que não. Mas uma mesinha mais iluminada deveria ter, por exemplo, né? Porque a pessoa que é cega, para ela não faz diferença, tá? Em qualquer lugar tá escuro para ela. Pra gente, não. Então, já aconteceu o caso de eu entrar no metrô, sentar no lugar de prioridade, pegar meu celular e ler, a pessoa achar ruim comigo. Então, assim, peraí, você é deficiente ou não é? O que você tem? Então, a deficiência, ela tem que ser visível. Agora, eu vi uma campanha no Canadá, por exemplo, que falava, nem toda deficiência é visível. Então, respeite. É uma conquista que, por exemplo, as mães de autistas conseguem com um colar identificador para, assim, em aeroportos, em locais públicos, para que as pessoas entendam que aquilo ali não é só uma birra, aquilo ali não é uma pirraça, Sim. ou se ela está sentada também num lugar especial, o filho está identificado como tal, né? A gente sofre realmente pelos maus, né? Porque tem, por exemplo, vaga de deficiente, a vaga de carro, estacionamento. Uma vez colocaram um bilhete no meu carro desse tamanho, ainda colocaram do lado da placa da minha credencial de deficiente. Eu falei, olha, o cara que pôs aqui é mais cego do que eu, porque do lado da placa de deficiente, falando assim, você sai toda linda, cheia de saúde para ir para a academia e para na vaga de deficiente, pessoas como você são desprezíveis, você devia ter vergonha, mas me xingou num grau. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei, gente, não tem cabimento uma coisa dessas. Então a pessoa acha que o deficiente tem que sair assim, literalmente, sei lá, torto, feio, não sei o que, desarrumado, não sei o que eles esperam, sabe? Mas as pessoas não têm que entender, tem que abrir. Falta essa informação. A cabeça. Né? Agora, nosso telespectador vendo a gente aqui, pode surgir uma preocupação. Como é que eu faço para identificar essa doença o quanto antes? A gente já está falando que não tem, que tem tratamento, não tem cura. Com os filhos, você falou do exame importante. O que a gente pode fazer para se antecipar, para ter mais informação sobre isso? Fernanda, eu acho que o primeiro de tudo é ir ao oftalmologista independente de sentir alguma coisa. Porque, como eu falei, não dá para a gente comparar a visão da gente com do outro. Então, o primeiro de tudo é ir ao oftalmologista e aí descobrir o que se tem ou se não tem alguma coisa. Depois disso, se quiser informações com o próprio Instituto, a gente tem Instagram, tem nosso site, que é janainabarcelos.com.br, tem o Instituto Holofotes, que é o Instagram, tem o canal também. Então, assim, a gente está a postos para ajudar, para apoiar psicologicamente, para informar no que precisar. Exatamente. E tem informação de outras coisas que estão acontecendo também pelo mundo. A gente estava comentando aqui daquela família, a família canadense, que está viajando com os filhos. Todos os filhos têm? São 3 ou 4 meninos? São lindos? 3 filhos dos 4. Então, 3 têm a retinose, a mesma deficiência minha, só que no caso deles já é a dominante, então a dominante ela é mais agressiva. Então a pessoa vai perder, eles provavelmente, assim, aos 15 anos já devem não ter nada. Quando ataca, assim, na infância, vai muito rápido. E eles estão fazendo uma viagem pelo mundo para que os filhos tenham memórias fotográficas, memórias do mundo, coisa maravilhosa. Não, é lindo, quem dera, né, todo mundo tivesse a oportunidade de fazer o que eles estão fazendo, né? E só corrigindo, a gente falou aqui de tratamento e cura, saiu, na verdade, um tratamento chamado Luxturna, que é, porém, só para um tipo genético. Então, é o RPE 65, mas a pessoa tem que ter um mapeamento genético para poder saber se é o gene dela, para poder recorrer a esse tratamento. No Brasil tem uma pessoa que começou a fazer no início do ano, a gente ainda não tem respostas do tratamento, mas a gente sabe que saiu esse tratamento. Tem uma faixa de idade mais predominante?
Até onde eu sei, é na faixa dos 20 anos. Mas, assim, pode manifestar aos 40, aos 50. Então, é muito importante que a pessoa realmente vá ao oftalmologista para descobrir. Eu queria que você falasse o exame que faltou para você aos 7 anos, que seria importante, que é um ponto de atenção aqui para a gente, né? Sim, que é um mapeamento de retina. Depois disso, a gente tem um eletroretinograma e outros exames que podem ser feitos, mas para esse tipo... É complicado esse exame? Não, é muito simples. É muito simples e faz assim em 2 minutos. Sim, sim. Quase um fundo de olho, assim, talvez até mais simples. É um fundo de olho. Tipo É um fundo de olho, isso. Bom, para quem quiser mais informações, você já falou, vamos só repetir, o Instituto Holofotes, bom o nome, né? Instituto Holofotes. Eu trouxe luz. exatamente por isso, porque é como eu enxergo, que é aquele canalzinho ali reduzido, e foi onde estourou a história inteira, que foi através dos holofotes do concurso de Miss, que eu me senti super realizada. Eu falei, não ganhei, mas eu descobri o meu propósito de vida. E até hoje, depois de 10 anos, a gente ainda está falando sobre isso e pretendo continuar. Hein? Deus abençoe aí seu caminho, sua jornada. Amém. Com muita luz, né, para enxergar as coisas que nem sempre a gente consegue enxergar, porque o mundo não é só isso que a gente vê, né, Janaína? Mas eu costumo falar que, de certa forma, é bom que a gente costuma enxergar com os olhos do coração, porque a gente vê realmente quem quer estar do nosso lado, quem são os nossos amigos, porque não é com todo mundo que a gente pode contar. Por exemplo, eu saio para ir em shows, em eventos, a amiga que sabe que eu tenho ali, e já aconteceu de amigas saberem e me deixar para trás e não ter sensibilidade, e outros não, já chegar com todo carinho, falar, tem degrau, sobe, tem um fio. Então, assim, é literalmente narrar o que está ali pra gente. Então, a gente vê quem tem carinho com a gente, quem nos ama e quem está ali para o que for, para o que der e vier. Maravilha. O Instituto Holofotes, você acha o Instituto Holofotes só digitando aí no Google Instituto Holofotes. Exatamente. E tem também a sua página do site, janainabarcelos.com.br, e tem o canal no YouTube também, que é o programa Instituto Holofotes, e o podcast, que chama Visão e Empreendedorismo, que a gente acha no Deezer, no Spotify também. Que maravilha. E entrando ali também tem todos os meios também. Maravilha. Acho ali. Janaína, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você. Volte sempre. Vai ser uma alegria te receber aqui. Sucesso para nós. Obrigada. Valeu. Fernando. Muito bem, a gente fica por aqui. Acesse as nossas redes sociais. A gente quer muito saber o que você está achando da nossa programação. Mande suas perguntas, suas sugestões de tema para o nosso WhatsApp. Olha o WhatsApp aí. É o 031 99795 1990. Até a próxima.